Olá, cursistas do curso de especialização em ensino de ciências para os anos finais do ensino fundamental, Ciência 10. Eu sou a professora Liane Miranda, bióloga de formação e mestra em educação. O tema do nosso podcast de hoje é Plágio e autoplágio acadêmicos, o respeito aos direitos autorais e à propriedade intelectual. Um tema delicado, mas muito importante para o processo de elaboração de trabalhos de cunho acadêmico-científico. Como este áudio é curto, no intuito de facilitar a compreensão, responderemos às seguintes questões. O que são o plágio e o autoplágio? Existem leis de proteção aos direitos autorais? Quais as prevenções e cuidados que devemos ter para evitá-los? Vamos então à primeira questão. O que são o plágio e o autoplágio? De acordo com a etimologia da palavra, plágio vem do grego plagos, ou plágio, e significa trapaceio, ou do latim plagium, que significa roubo. O plágio é a reprodução total ou parcial de uma obra, seja um texto, uma música, uma pintura, uma escultura, uma imagem, um produto, dentre outros, sem autorização do autor, o que fere a lei de propriedade intelectual, estando, portanto, sujeito às penalidades previstas. Já o plágio acadêmico é a reprodução total ou parcial de um texto retirado de um artigo, um livro, um TCC, uma dissertação, uma tese, da internet, de um vídeo, de um áudio ou até mesmo de uma palestra, sem referenciar, ou seja, sem dar créditos ao autor ou autores, se constituindo, portanto, como a fraude. O autoplágio, por sua vez, como o próprio nome diz, é a prática de reutilização pelo próprio autor de seu próprio texto que já foi publicado em outro trabalho acadêmico, como se fosse a primeira vez. Apesar de não se constituir como crime previsto em lei, é pouco ético, pois fere a originalidade e o ineditismo. Vejamos um exemplo: o aproveitamento de parte ou totalidade dos escritos de um trabalho de conclusão de curso da graduação para um curso de especialização lato sensu ou stricto sensu. Antes de passarmos para a próxima questão, gostaria de ressaltar dois fatos para reflexão. O primeiro, o advento da internet e o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação facilitaram sobremaneira o acesso à informação, mas também se constitui como um caminho curto e fácil para a prática do plágio. O segundo está relacionado à intencionalidade. A prática da cópia intencional se constitui como má-fé, mas, de acordo com estudiosos da área, a maioria dos plágios e autoplágios acadêmicos são acidentais, ou seja, não intencional. Mesmo assim, ainda se apresentam como a fraude. Vamos à segunda questão. Existem leis de proteção aos direitos autorais? Sim. Em relação ao plágio, a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1988, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Advinda da Lei 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula os direitos autorais e dá outras providências. O artigo 184 do Código Civil, que trata do uso indevido de propriedade intelectual, e o artigo 299 do Código Penal, que configura o plágio como crime de falsidade ideológica. Vamos à terceira questão. Quais as prevenções e cuidados que devemos ter para evitá-los? Evitar usar o copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Sempre que realizar leituras de textos, artigos, livros, sejam físicos ou virtuais, como os e-books,
teça comentários à parte, de acordo com seu entendimento e suas impressões. Busque em outros autores dissonâncias e consonâncias. Realize o que chamamos de diálogos intertextuais. Faça as citações de acordo com as normas, referenciando sempre as ideias e pensamentos de outrem, embasados em teorias, sem achismos. Verifique sempre as referências dos textos, artigos, livros e vá direto às fontes. Evite usar o APUD, que é a citação da citação, exceto em casos excepcionais, um texto em língua estrangeira de difícil tradução ou uma obra original de difícil acesso que já não exista mais. Escreva de forma simples, sem rebuscamentos, com suas próprias palavras, e quando tiver dúvidas quanto à autoria do que se está escrevendo, consulte seu professor orientador ou tutor. Sempre que parafrasear os textos, cite as referências. Se for utilizar gráficos, tabelas, quadros, imagens, tiras que não forem produzidos por você, verifique se são de livre uso e referencie devidamente. Alguns autores pedem solicitação de permissão para obter o direito de uso de seu texto, de seu artigo e da imagem. Uma observação importante: toda e qualquer ideia, frase, pensamento que não seja seu, ainda que você tenha internalizado algum tema por ter lido ou trabalhado com frequência, eu o convido a ir ao baú de sua memória, aos seus escritos, resgatar a autoria e referenciar de acordo com as normas da ABNT. Lembre-se, plágio é infração de direitos autorais. Finalizo com um episódio que seria engraçado se não fosse uma má conduta. Contado por um professor de história de um cursinho de pré-vestibular há muitos anos atrás. Ele relatou que, ao corrigir uma questão dissertativa de uma prova, percebeu que um aluno realizou cola de outro colega, pois no trecho que o aluno descreveu a traição sofrida pelo imperador romano Júlio César, que antes de ser assassinado, reconheceu seu filho adotivo Marcus Brutus no meio do complô realizado pelos seus próprios senadores, quando falou a célebre frase, abre aspas, até tu, Brutus, fecha aspas. O aluno que havia copiado o colega, julgando que a palavra Brutus tratava-se de um adjetivo, parafraseou, abre aspas, até tu, cavalo, fecha aspas. Utilizamos como referências para a elaboração desse podcast as seguintes bases teóricas e legais. A cartilha da Universidade Federal Fluminense intitulada Nem Tudo Que Parece É, Entendo o que é Plágio, 2008-2010. Os audiovisuais, O que não é plágio e a técnica infalível para evitar a ocorrência de plágio acidental, de Marcelo Crocos, 2021. O artigo do mesmo autor, A Ditadura do Plágio e a Obsessão pela Citação, de 2014. O livro Plágio Acadêmico, Vakovich e Costa, de 2016. O artigo 184 da Lei 10.406 de 2002, o Código Civil Brasileiro. O artigo 299 do Decreto-Lei 2.848 de 1940, o Código Penal Brasileiro. A Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, que trata sobre os direitos autorais. Agora eu vou propor um desafio que achei muito interessante. Para tanto, eu vou utilizar uma ideia contida em um audiovisual do professor Marcelo Crocos. De acordo com o princípio da singularidade, cada pessoa possui um acervo de palavras, um vocabulário, denominado de repertório léxico-gramatical, que permite a produção de escrita própria de forma livre e espontânea, sem reprodução de um texto já conhecido. Com base nesse pressuposto, e agora que já sabemos o que são plágio e o autoplágio, a partir dos eixos do C10 e do tema selecionado para a elaboração do seu projeto de pesquisa, escreva uma frase ou parágrafo em um editor de texto, copie e cole no site de busca do Google, entre dupla aspas e realize a pesquisa. Depois discuta com seu tutor as similaridades encontradas.
De acordo com Crosco 2021, abre aspas, 3 ou 4 palavras na sequência similares a uma outra fonte se constitui como plágio. Fecha aspas. Se o seu texto for original, aparece a seguinte mensagem: nenhum resultado encontrado. Desejo a todos um bom trabalho.